Muito boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos. Esta conferência é do âmbito do ciclo de conferências organizadas pela Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal, em parceria com a Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos. Esta é a terceira conferência e já agora, antes de passarmos de apresentar a conferência de hoje, gostaria de lembrar que no dia 18 de abril vamos ter uma conferência intitulada Vírus Zoonóticos Emergentes, o desafio de uma só saúde, que vai ser preferida pela professora Maria de São José Nascimento, que é, como a maior parte das pessoas devem saber, é professora catedrática aposentada da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e também membro numerário da Academia. Depois, em 16 de maio, vamos ter o potencial da via nose to brain na administração de fármacos, preferida pela professora doutora Ana Catarina Silva, da Universidade de Fernando Pessoa. E no dia 20 de junho vamos ter uma conferência preferida pela professora doutora Madalena Pinto sobre a química do amor e do sexo na saúde, mitos e realidades. Ora, em relação à conferência de hoje quem vai falar é o meu amigo e colega, o professor José Manuel Sousa Lobo, que é, como também sabem, professor jubilado, professor catedrático jubilado da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Teve vários cargos a nível da universidade, da nossa faculdade, foi presidente do Conselho Diretivo e diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, foi presidente do Conselho Científico também da Universidade do Porto durante vários anos, ou vários mandatos, é especialista em indústria farmacêutica, foi membro e vice-presidente e presidente da Comissão da Farmacopeia Portuguesa, foi membro da Comissão da Farmacopeia Europeia e é consultor científico dos laboratórios Bial. Para além disto, supervisionou, ou fez supervisão de várias teses de doutoramento, vários mestrados, foi responsável também por vários projetos de investigação e colaborou na edição de livros e fez ou publicou um grande número de artigos na área da tecnologia farmacêutica. O professor hoje vai falar sobre ciência regulamentar, vai-nos explicar o porquê desta nova designação e também qual o âmbito da aplicação deste conceito. Professor Sousa Lobo, tenha a palavra, por favor. Muito obrigado, professora Ana Tércia Teixeira. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas de Portugal o facto de me ter aceito esta proposta de seminário subordinado a este tema. E agradeço à professora Ana Tércia Teixeira a apresentação que me fez. Permita-me que faça uma correção. De facto, fui diretor da faculdade, presidente do Conselho Diretivo, presidente do Conselho Científico e sempre, desde 2000 até 2021, se não estou em erro, ou 2020, sempre trabalhei com a professora Ana Tércia Teixeira como vice-presidente e devo também dizer publicamente já a todos que não havia presidente nem vice-presidente. Foi um verdadeiro privilégio trabalharmos os dois e eu trabalhar consigo, porque muitas vezes nem precisávamos de falar para saber como haveríamos de atuar. De maneira que era esta a correção que eu gostava de fazer. Deixe-me E só também dizer, agradeço. desculpem lá, já agora Sim, vou retribuir as suas palavras, foi um gosto e um prazer, como toda a gente sabe, que era da não, faculdade, de trabalhar consigo. Até porque o grau, não. a amizade que nos ficou diz tudo. E também queria agradecer a presença de todos nesta
neste fim de tarde para ouvir falar de ciência regulamentar. Eh, Ora bem, antes de compartilhar a tela, gostava de informar todos os presentes que eu nunca fiz uma conferência como esta, ou pelo menos nunca estruturei uma conferência como esta, em que falei exclusivamente, ou falo exclusivamente acerca do meu trabalho na área regulamentar e gostava de referir que tenho alguma experiência já de 30 anos, quase, nesta área, e sempre foi uma coisa que me fez alguma eh, confusão quando comparava com as outras matérias que eram dadas na Faculdade de Farmácia e quando começávamos primeiro na indústria farmacêutica, depois na tecnologia farmacêutica, depois nisto, naquilo e naquilo outro, quando começávamos a falar dos processos da regulamentação e dessas coisas todas, eh, eu tive sempre alguma perplexidade porque me era fornecido o trabalho feito e se eu queria entender aquilo, tinha de trabalhar de outra maneira, porque para quem está habituado a trabalhar no laboratório ou com púcaros, como diria o caríssimo professor Costa Lima, que está somewhere a ver e a ouvir, mas a interpretação dos textos regulamentares e a sua elaboração sempre me causou alguma perplexidade. De facto, a formatação da nossa cabeça é noutro sentido. De facto, porque é que uma monografia é como é? Porque é que o CTD tem aquelas partes? Qual é o significado dessas partes? Com que e os textos que são elaborados a partir destas coisas também têm necessariamente de ter alguma lógica. Recordo sempre o paralelismo com o direito, em que nós trabalhamos, penso eu, com leis, mas muitas vezes há muitas coisas que estão subjacentes a tudo isso. Eh, Vou procurar transmitir-vos o que pensei, ou melhor, o que aprendi e ainda aprendo ao longo da minha experiência nesta área. Vou eh, procurar falar e das conclusões a que fui chegando, muito daquilo que eu vou dizer aqui agora. Não li em lado nenhum, não li em lado nenhum, mas li as conclusões, mas falta-me todo o trabalho anterior, que é o trabalho técnico, ou, se quiserem, e muitas das vezes é, trabalho científico. Portanto, vou, vou, vou falar da minha experiência, como vos disse, e espero que no fim, como vão ter oportunidade de ver, tenham as files, as vossas files, um bocadinho mais organizadas em relação às ciências regulamentares. Vou partilhar a tela convosco, estão a ver? Se faz favor, pedia-vos a vossa informação. Sim, Zé, está. Estão? Está. Está? Pronto. Está. Ora bem, eu organizei esta conversa em 5 capítulos, ou 5 partes, uma introdução e, no princípio, uma conclusão na parte final, e depois 3 grandes capítulos que correspondem ao meu trabalho na área regulamentar, na Comissão da Farmacopeia Portuguesa, na Comissão da Farmacopeia Europeia e depois nos laboratórios de Biel. Vou fazer, como vos disse, uma pequeníssima introdução, curtíssima,
com duas ou três coisas acerca do preletor e não só, mas colaborei durante algum tempo e só até 31 de dezembro do ano passado, 23, mas colaborei com o Infarmed na Comissão da Farmacopeia Portuguesa, na Comissão da Farmacopeia Europeia. Colaborei com os laboratórios Bial em diversas áreas, mas para o tema desta apresentação, na elaboração dos dossiês de autorização de introdução no mercado, ou aquilo que é necessário apresentar eh, para obter uma introdução no mercado. A segunda coisa que vos queria dizer é que sempre que falo em temas da área regulamentar, apresento o Cristo Velato, que é uma escultura que me encanta particularmente, é muito bonita, tenho muita pena, mas eu creio que algum dia irei a Nápoles e irei ver a escultura ao vivo, mas é o Cristo morto e coberto por um véu, como se diz, ou como poderei dizer, o que interessa na escultura é aquilo que está por baixo do véu. E nos assuntos regulamentares, o que interessa é o que está subjacente ao texto. Interessa muito mais saber eh, o, o que presidiu, o que fundamentou a escrita e as tomadas de decisão em relação aos produtos que eu vou fazendo, que eu vou apresentando, quer nas monografias de farmacopeia, quer nos CTDs, quer nas guidelines, em toda a documentação apresentada, é mais importante, muito mais importante o que está subjacente e que tem vindo a ter cada vez mais importância, o que culmina com a proposta de apresentação da designação ciência regulamentar. Em terceiro lugar, quando nós falamos em ciência e em assuntos regulamentares e em ciência regulamentar, é fundamental falarmos todos a mesma língua e sabermos que estamos todos a falar a mesma língua. Eh, numa de, habitualmente apresento esta pintura. É a Escola Flamenga, século XV, Roger van der Weyden, que está no Museu do Prado e é verdadeiramente fulminante para quem vê, pelo menos para mim foi. Ao vivo, não é aqui, nesta fotografia e nestas coisas, uma coisa é ver, outra coisa ao vivo, outra coisa é ver a fotografia no papel. Não só pela dimensão, mas porque tem outra intensidade. E eu dediquei-me a estudar uma série de pormenores porque fez muita impressão a primeira vez que vi o modo como estas figuras saltam em relevo, cá para fora, e a importância que o salto, ao contrário do que é costume, fazer as coisas com projeção e com uma paisagem ao fundo, aqui neste caso não há paisagem, há uma parede, todas as figuras estão contra uma parede e saltam para o exterior. E é uma pintura que me marca muito sempre que vou a Madrid, lá vou ver o descimento da cruz e mais uma outra pintura que também vão ter ocasião de ver mais à frente. Entretanto, vi também e verifiquei um outro descimento da cruz de um pintor que eu não sei, já não me recordo do nome, não sei onde eu pus, mas algures. Qualquer dia acho que encontro no meio dos papéis. Mas
Mas este testamento da cruz tem as mesmas personagens, mas tem uma coisa estranha, que é estarem todos vestidos com roupa nossa, com roupa do nosso tempo. Maria com uma camisa cor-de-rosa, uma blusa cor-de-rosa, t-shirt da Maria Madalena, rosa choque, depois os soldados que estão a retirar, João Batista, e achei muito bonito e achei muito interessante ser feita com base na pintura anterior. Mas depois vim a saber que foi todos os critérios eh, que são postos aqui. Ora bem, eu quero voltar para trás. Todos os critérios que foram utilizados para pintar, para fazer esta pintura do século XV, foram utilizados aqui, nesta pintura, incluindo a utilização das roupas da época. Todas estas roupas que nós vemos e que não nos fazem confusão nenhuma, porque nós já estamos habituadíssimos a ver, são roupas do século XV. Não são minimamente as roupas que nós vemos ou que imaginamos que Cristo, os apóstolos e as pessoas da sua entourage utilizavam, como também acontece aqui. Portanto, é fundamental para nos entendermos, falarmos todos a mesma língua, quer dizer que as palavras farmacêuticas devem ter sempre o mesmo significado, implicando quase sempre as mesmas características. Quando eu falo num comprimido, é um comprimido que tem determinadas características, quer eu utilize num contexto de uma norma regulamentar, de uma monografia, do que quer que seja. Portanto, basicamente, eram estes os três avisos à navegação que eu queria fazer e gostava de passar agora para a Comissão da Farmacopeia Portuguesa e, acima de tudo, o que eu aprendi acerca do modo de estruturar uma monografia e de a manter atualizada e porque é que a monografia tem aquela estrutura, porque o que é que quer dizer aquilo? Ora bem, eu pus aqui a monografia do Atenolol, grande azelhice na informática, repeti a primeira página, não tem a segunda, mas o que é certo é que eu tenho, como acontece com qualquer monografia, que tem as fórmulas, tem peso molecular, tem isto, aquilo e aquilo outro, e depois tem 3 ou 4 secções essenciais. Uma secção e de identificação, uma secção de ensaio, uma secção de doseamento e depois uma secção de impurezas. As 4 secções são essenciais do ponto de vista regulamentar. E vamos, para entender melhor esta afirmação que eu fiz, gostava de vos apresentar mais um quadro do Prado, que foi o quadro que eu entrei para ver as meninas de Velázquez, quis entrar e ver as meninas de Velázquez e andava pelos corredores fora do quadro quando vi o descimento da cruz. E parei, estaquei, fiquei algum tempo a ver o descimento da cruz e depois foi para este quadro que é verdadeiramente uma glória. E de uma descrição muito breve de Velázquez, que está a fazer, ele era o pintor de Filipe IV e da Rainha Mariana, se não estou em erro, tem uma filha que é a infanta Margarida, eh, tem a infanta Margarida e depois tem uma série de pessoas aqui, uma entourage, tem 2 meninas, que são as meninas que dão título ao quadro, que são as aias, digamos assim, ou as damas de companhia da infanta. Tem um cão,
tem várias pessoas a rodeá-la, tem o próprio pintor, tem um quadro que parece um quadro lá ao fundo, perdido no meio de outros quadros, tem um ponto de luz fantástico, um fantástico ponto de luz, com um parente parece ser um parente de Velázquez, e tem o não e o manã, e o que causou sempre alguma perplexidade, porque o quadro é muito complexo, é barroco, portanto é complicado. Tem o que é que Velázquez está a pintar quando a menina, toda a gente imagina, entrou pela sala fora para ver. Para ver o pintor do pai e o que é que aconteceu. Mas pergunta-se muitas vezes o que é que Velázquez está a pintar. E eu disse-vos que isto eram pinturas, mas nem sempre serão pinturas, podem não ser. E isto, se nós pensarmos que este quadro que está aqui ao meio não é um quadro, mas um espelho, então todo o quadro tem um significado, porque o Velázquez pinta o rei e a rainha que estão fora do campo, portanto estão de frente para o espelho, mas que não se vê, só vemos a imagem deles lá ao fundo, e a menina está a olhar para os pais, veio com aquela gente toda e veio ver. Portanto, a minha observação é que este quadro só faz sentido se nós virmos tudo e se integrarmos tudo, de modo a termos um resultado final desta integração para obter uma resposta. Ora bem, pus aqui uma monografia da farmacopeia. Não vou perder tempo para não estar aqui com coisas. Tem a secção da definição, com o teor, pronto, tem as características, a identificação. Tem um ponto de fusão, um UV, uma cromatografia em camada fina e um infravermelho, mas o que é certo é que tem aqui um ensaio, que é o espectro de infravermelho, que é perfeitamente único e identifica sempre tudo o que, todos os compostos a partir dos quais são feitos espectros. Portanto, é um identificador perfeito do atenolol, se for atenolol. Portanto, seria o primeiro grande capítulo que eu vos falei no início, e depois passaríamos para o ensaio, que seria o segundo. E o ensaio é um conjunto de testes que eu faço, são todos ensaios de verificação, pesquisa de impurezas. Todos eles. O aspecto da solução é para pesquisar impurezas. O poder rotatório é para pesquisar impurezas. As substâncias aparentadas, que é a cromatografia em camada líquida, cromatografia líquida, a pesquisa de cloretos, a perda por secagem e as cinzas sulfúricas são tudo ensaios de pesquisa de impurezas. Portanto, eu fiz, no início, uma identificação. Faço, a seguir, uma pesquisa de impurezas. Se eu verifiquei, pela minha identificação, que tinha atenolol, se verifiquei que aquela matéria-prima que eu estou a dosear tem cumpre todos os limites de impurezas, então eu posso concluir que poderei caminhar para o doseamento, e o doseamento é por uma técnica completamente inespecífica,
é um doseamento, é uma anidrovolumetria, portanto, quase todos os constituintes, pelo menos aprendi assim, né, que quase todos os constituintes são tituláveis em meio no acuso, mas como eu sei que a minha matéria-prima tem a minha matéria-prima tem é constituída por aquele composto que eu identifiquei, portanto, até no LOL. E cumpre todos os ensaios de impurezas, então, nessas circunstâncias, eu, ao fazer o doseamento, estou a fazer um doseamento em que posso utilizar o método mais inespecífico possível. Portanto, tenho de integrar os resultados de todos os ensaios que faço para tirar a conclusão. É a lógica da elaboração da monografia. E depois temos um quarto grupo, que é a pesquisa de impurezas, das 8 impurezas que são definidas pela farmacopeia, 8 impurezas que são aquelas em que eu tenho necessariamente de pesquisar, porque são as que poderão eventualmente aparecer na, na matéria-prima. Chamo-vos a atenção para uma questão à qual eu assisti, tive o privilégio de assistir, a farmacopeia, quando falarmos da farmacopeia europeia, a farmacopeia europeia é dos anos 60, do século XX, portanto, 65, 64, 66, já não me recordo, e não havia este capítulo das impurezas, porque eram todos os medicamentos que eram preparados na Europa, eram medicamentos feitos com matérias-primas europeias, maneira e que tinham sido utilizadas e a partir das quais se tinha elaborado a monografia do atenolol. A partir dos anos 90, a Europa começou a ser inundada por matérias-primas de origem do Oriente, principalmente Índia e China, que eram feitas com outras matérias, não é? Outras matérias-primas, outras vias de síntese, nada disso era estipulado ou estabelecido na farmacopeia. De maneira que a molécula ativa era a mesma, mas as impurezas podiam ser diferentes, de maneira que a farmacopeia impôs e conseguiu atualizar praticamente todas as monografias em apenas um ano. Eu lembro-me que, porque foi feito, eu já estava na comissão da farmacologia. Portanto, isto já vos disse e podemos passar para a farmacopeia europeia. E em relação à farmacopeia europeia, é o que eu aprendi acerca da lógica da obrigatoriedade das especificações, ou porque é que há algumas especificações, e até da obrigatoriedade das monografias, o que tem a água que os outros compostos não têm. Já há 3 ou 4 meses fiz uma ligeiríssima apresentação, uma pequeníssima apresentação acerca deste tema aqui, mas eu, sendo a nossa plateia mais alargada, eu achei por bem pôr esta questão novamente, porque é extremamente interessante. Antes de prosseguir e de falarmos da água, o que a água tem, que os outros produtos não têm, só a definição de qualidade, característica de medicamento, consiste essencialmente no cumprimento das especificações estabelecidas pelas autoridades regulamentares. É uma definição
que no tempo em que eu dava aulas costumava passar aos meus estudantes, porque poderá ser curta, mas ajuda muito a organizar os files mentais e é uma coisa que eu tenho muita preocupação com isso. Ora bem, eh, sem entrar em grandes pormenores, mas todos nós nos lembramos daquilo que estudamos. Eu, em 1970, outros dos presentes em 80, em 90, em 2000, em 2010, em 2020, não. Mas todos nós sabemos que há fundamentalmente, do ponto de vista de farmacopeia e de características de qualidade, dois tipos de água, a purificada e a água para preparações injetáveis. A purificada serve para fazer o xarope, a água para preparações injetáveis serve para fazer preparações várias utilizadas ou que se destinam a ser administradas por via parentérica, habitualmente por injeção. Portanto, até ao princípio dos anos 90, havia água purificada e água para preparações injetáveis. E a água purificada era obtida por osmose inversa, por desionização, nos primórdios por destilação, e a água por preparações injetáveis era só obtida por destilação. Ora, o que acontece é que, a partir de meados dos anos 90, a evolução no fabrico da água ou nas técnicas de purificação da água foi de tal ordem que se conseguiu alcançar uma água com as características da água para preparações injetáveis, mas a Comissão da Farmacopeia não permitia que fosse utilizada na preparação de água de preparações injetáveis. A única maneira de resolver isto foi criar uma terceira monografia, que fica entre as duas, entre a água purificada e a água para preparações injetáveis, que é a água altamente purificada. Depois, nos anos 2010, 2015, nessa altura, foi eliminada a água altamente purificada. Porquê? E isto são os aspectos que nós conhecemos do caráter científico. É verdadeiramente científico esta questão. Por motivo, numa determinada altura, surge um novo tipo de água, altamente purificada, e por que motivo, 10 anos depois, desaparece e é eliminada esta monografia. Ora bem, nos vários, se nós pusermos as casinhas da garantia da qualidade, da qualidade, se nós pensarmos na evolução da qualidade, sabemos que ela inicialmente era controle de qualidade, que era a verificação das especificações, qual é a dureza do comprimido, qual é a massa do comprimido, etc. Apareceu depois a garantia da qualidade para nós vermos uma série de questões que permitiam ir controlando a qualidade e, portanto, fazer algumas ações que garantiam o cumprimento das especificações. E, finalmente, depois aparece a gestão da qualidade, em que a qualidade é um instrumento de gestão. Mas agora quero-me fixar essencialmente na garantia da qualidade. E a garantia da qualidade é um conjunto de medidas organizadas que se destinam a garantir que os medicamentos têm a qualidade necessária para a utilização prevista. E na qualidade, na garantia e na qualidade farmacêutica, eu tenho de pensar com muita cautela quando estou a fazer formas estéreis, porque à partida eu tenho de garantir a esterilidade de todas as unidades do meu lote, e, portanto, faço uma série de ações que aumentam a probabilidade de atingir a esterilidade, controle microbiológico dos ambientes, dos equipamentos, das matérias-primas, do vestuário, etc. E depois, no final,
Vou, alegre e contente, fazer o meu ensaio de esterilidade. Só que faço um ensaio de esterilidade que tem muito pouco significado. Porque a avaliação de esterilidade não é um controlo por variáveis, é um controlo por atributos. A esterilidade é um atributo e eu não posso admitir que no meu lote de 1000 frascos de litro de glucose isotónica eu tenha um frasco eh, não estéril e todos os outros estéreis. Eu tenho que ter zero não estéreis. Portanto, todas as unidades do lote têm de ser estéreis. O ensaio de esterilidade, as farmacopeias resolveram fazer um controle por variáveis ou considerar fazer um ensaio de esterilidade, porque como se trata-se a esterilidade. Mas muito bem, eu não estou contra. Muito bem, já vão ver porque é um controle por variáveis e não por atributos. E, nestas circunstâncias, o ensaio de esterilidade é tratado como se fosse um controlo, parte de uma amostra finita, portanto, consequentemente, eu tenho em contraponto para essa amostra finita, tenho uma margem de erro que não posso ter porque a margem de erro tem de ser zero. Uh, ora, isto, recordo-vos apenas aquilo que vos disse, da água purificada e da água para preparações injetáveis, primeiro, depois o aparecimento da água altamente purificada e depois o desaparecimento da água altamente purificada. A água altamente purificada é obtida por eh, técnicas altamente sofisticadas de filtração. Hum? Portanto, é uma água que é filtrada contra corrente por osmose inversa habitualmente e é muito pura, extremamente pura. Mas a água altamente purificada e a água para preparações injetáveis têm uma diferença fundamental. A água altamente purificada é obtida, como vos disse, por osmose inversa. Processo a frio. A água para preparações injetáveis era obtida por destilação. Processo em que há intervenção de calor e mudança de estado. Portanto, a farmacopeia resolveu fazer uma monografia sobre água altamente purificada, que é a tal que é obtida por osmose inversa, ultrafiltração ou permuta iónica, e depois uma água para preparações injetáveis, que é obtida por destilação, e que tem precisamente obedece às mesmas especificações. 10 unidades formadoras de colónia por 100 mililitros de micro-organismo num caso e noutro. Condutividade de 1,1 microsiemens centímetro menos 1, num caso e noutro. Carbónico orgânico total 0,5 miligramas por litro. Nitratos 0,2 num caso e noutro. Alumínio 10 partes por bilhão num caso e noutro. Endotoxina rigorosamente iguais do ponto de vista de especificação. A única diferença é o método de obtenção, e se é o método de obtenção, é fundamental a intervenção do calor e a mudança de estado. Enquanto não se verificou a perfeita equivalência entre as duas águas, entre os dois tipos de águas, do ponto de vista do ponto de vista microbiológico e do ponto de vista de contaminação, a água para preparações injetáveis tinha obrigatoriamente de ser obtida por destilação. A água altamente purificada ficava para outras coisas que, pronto, não sei o que é que poderiam ser, mas podem imaginar, mas eu não digo. Mas a água era porque. Porquê? Porquê?
por causa da intervenção da temperatura e da mudança de casa. Porquê? Porque neste caso, a intervenção da temperatura e a mudança de fase era mais uma peça da garantia da qualidade da obtenção de produtos estéreis e de um lote completamente estéril. Portanto, a evolução tecnológica permitiu obter, continuou, e nós tínhamos de permitir e de ver um, era muito fácil ver, e a água para preparações injetáveis seria então obtida por preparações injetáveis, porque o produto tinha de ter no seu fabrico uma água em que teria havido aquecimento e teria sido submetida a aquecimento e teria sido submetida a uma, a uma, a uma, a uma diminuição das suas características. De maneira que ficou-se a utilização, a água com aquelas características era mais, como vos disse, mais uma peça da garantia da qualidade. Havia grande limpeza, havia grande cuidado com as condições de trabalho, etc. Mas a água deveria ser um produto que convinha que fosse aquecido, convinha que fosse submetido a uma mudança de fase, porque era mais uma peça da garantia da qualidade. Mas, entretanto, o modo como era obtida, a osmose inversa, o modo como era obtida a água para a água altamente purificada, mas não para preparações injetáveis, continuou a progredir e a ser cada vez mais adequada, cada vez melhor. E então, nessas circunstâncias, a água passou a ser cada vez melhor também. E a partir de uma determinada altura, as comissões científicas que apoiam a tomada de decisão destas questões de farmacopeia permitiram que a água utilizada para preparações injetáveis já era tão boa que os resultados, utilizando água purificada ou utilizando água obtida por destilação, eram praticamente iguais, de maneira que acabou a água purificada e passou a haver apenas, como havia anteriormente, água purificada e água para preparações injetáveis, e a água para preparações injetáveis é obtida por um modo, qualquer modo, desde que cumpra as especificações e, entretanto, essa água é produzida por um método, por um processo em que há um apuradíssimo controlo microbiológico. Portanto, mais uma vez, ainda não cheguei lá, mas a ciência regulamentar permite criar uma monografia completa e eliminá-la a seguir, desde que haja fundamento científico para a criação e para a descriação ou para o desaparecimento da coisa. Ora bem, quarta e última parte, os laboratórios Bial e a minha participação nos laboratórios Bial, que é mais ou menos, estão à volta de 30 anos, também 32. Participação na elaboração dos CTDs. Ora bem, só um pequeníssimo esclarecimento. A documentação regulamentar é inúmera. Aquela com que eu trabalhei em primeira mão, em primeiro lugar, foram as farmacopeias. Quer a portuguesa, quer a europeia.
Nos laboratórios de Bial, vi-me confrontado com a elaboração daquilo que se chama CTD, Documento Técnico Comum. E o documento técnico comum, resolvi ilustrá-lo com esta imagem da criação, teto da Capela Sistina, Deus e Adão, eh, que é verdadeiramente fantástico, não tem descrição, eu sou muito, gosto imenso de imagem, mas não tem descrição, e lembro-me do CTD, lembrei-me do CTD porque quer de uma maneira muito suave, como é esta pintura, quer de uma maneira muito eh, bruta, se quiserem, que é este desenho do super-homem que se inspira no outro, completamente, o visual, lembra-me as normas, os normativos, a norma para a elaboração do CTD, do Documento Técnico Comum, as normas, as guidelines, e o documento sobre eh, ciência regulamentar. Bem, uh, vamos falar do documento técnico comum, ou Common Technical Document, que é a abreviatura que nós utilizamos habitualmente, CTD. E eu só apresento isto aqui, eu não quero que fiquem, mas porque a mim me parece que têm de saber o que é o CTD. Vamos começar aqui pela base, que tem o módulo 3, o módulo 4 e o módulo 5. O módulo 3, relatórios de estudos não clínicos. Portanto, por exemplo, a toxicidade. Módulo 5, relatórios de estudos clínicos. E depois o módulo 5, e depois o módulo 3, que é o chamado módulo da qualidade. Habitualmente o 5 é médico, o 3 é farmacêutico e o módulo 4 é médico e farmacêutico. Depois, sobre cada um deles, cada parte, há um relatório de perito. Pronto. Que é um relatório de perito farmacêutico, um relatório de perito da parte 2, dos João Clínicos, e depois um relatório de perito. Ora bem, vamos ver, e principalmente as três primeiras linhas que aqui estão. Isto é o esquema do desenvolvimento de formas farmacêuticas, síntese da substância ativa. A primeira questão, e eu falo daquilo que conheci com mais cuidado nos laboratórios Bial. Até há 2 anos, a síntese da substância ativa química orgânica pura que pegava nessa molécula, que era obtida por de diversas maneiras, e fazia a sua avaliação da farmacologia, a avaliação de toxicologia. E depois, se os resultados eram prometedores, passava para a avaliação da ação clínica. Portanto, a avaliação da ação farmacológica e principalmente a toxicológica, eu faço este tipo de ensaios com produtos que são impuros, ou que têm muitos restos, têm vestígios de impurezas e tal. E a toxicidade é a toxicidade da matéria-prima. A toxicidade da matéria-prima, nem que a matéria-prima seja constituída por 99,5% da molécula ativa e 0,5% de impurezas, eu tenho de considerar que a avaliação da toxicidade ou a avaliação da segurança, se quiserem, é de uma mistura.
Por isso é que vos falei há pouco, na introdução mais rapidamente possível, e nesse aspecto a farmacopeia europeia não perde tempo e conseguiu atualizar as monografias todas num ano, daquilo que vos falei anteriormente, do atenolol, que tinha 8 impurezas, que durante muito tempo não tinha impurezas nenhumas, nem se falava nas impurezas, porque todas as matérias-primas usadas na Europa tinham sido utilizadas na elaboração da monografia, mas quando começaram a vir produtos bastante mais baratos da China ou da Índia, as vias de síntese eram diferentes, a molécula era a mesma, as impurezas eram diferentes, portanto, ninguém podia garantir o grau de toxicidade daquela matéria-prima. E depois tenho a avaliação clínica, em que, a partir de uma determinada altura, já tenho não um ativo, uma substância ativa, mas uma forma farmacêutica. Portanto, sempre que eu faço esta panóplia de passos, de fases, eu caracterizo a substância ativa na segurança, caracterizo a forma farmacêutica na eficácia. Portanto, e quem diz caracterizo, diz fixo as especificações da substância ativa, quais são as impurezas, quais não são, se são genotóxicas, se não são, se faço isto, aquilo outro, para avaliar, acima de tudo, a segurança. Depois tenho as especificações da forma farmacêutica, quando vou para os ensaios clínicos, já tenho, pelo menos a partir de uma determinada fase, já tenho medicamentos, já tenho medicamentos estruturados. A parte da qualidade deste módulo 3 é constituído por duas partes. S e P. S, Drug Substance, P, Drug Product. Drug Substance, matéria-prima ativa, se quiserem, Drug Product, forma farmacêutica. E qual a lógica fundamental do CTD? Durante os estudos de desenvolvimento, eu caracterizei o ativo e a forma farmacêutica, ou seja, caracterizei a matéria-prima ativa, cuja toxicidade estudei e cuja segurança avaliei. E caracterizei a forma farmacêutica, cuja eficácia avaliei nos ensaios clínicos, donde, como vou utilizar um fármaco que cumpre as especificações registadas no Infarmed, estou a utilizar um ativo cujo grau de segurança é idêntico ao que eu utilizei na avaliação da toxicidade e que está perfeitamente estudado e definido. Como vou preparar uma forma farmacêutica que cumpre as especificações registadas no Infarmed, estou a utilizar um medicamento cuja eficácia é idêntica à do que usei nos ensaios clínicos. Portanto, tenho um medicamento, no fundo, eu estou a reproduzir aquilo que eu fiz e que, numa determinada altura do estudo, avaliei, quer em relação à eficácia, quer em relação à segurança. Portanto, agora, se eu cumprir as especificações, não preciso de avaliar outra vez a segurança, não preciso de avaliar outra vez a eficácia e tenho um produto com segurança e eficácia perfeitamente conhecidos e estabelecidos. Portanto, se eu olhar para o CTD deste modo, sei qual a sequência lógica da apresentação da documentação e sei, acima de tudo, como fundamentar a elaboração do resumo da qualidade ou do Quality Overall Summary, que integra o CTD. Mas o documento com as regras da elaboração do CTD é apenas um dos inúmeros, são muitíssimos. Eu optei por não pôr aqui com listas de documentos, escolher alguns, aqueles em que eu tenho acima de tudo prática de fazer, e que considero ser o terceiro pilar da documentação.
E mais um exemplo, agora concreto, um exemplo publicado pela EMA Regulatory Science to 2025, Strategic Reflection, que é um documento, pelo menos que eu tenha visto, é natural que já existisse, nós também não podemos andar sempre atrás destas coisas, mas é uma reflexão estratégica acerca da ciência regulamentar. E apresenta logo no início uma, uma definição de ciência regulamentar é, como vos disse, uma reflexão exaustiva acerca dos objetivos a cumprir, quer para medicamentos para uso VET, quer para medicamentos para uso humano. Desculpem, mas a garganta seca e qual é a definição que o documento traz? Eu passei em inglês e depois fiz a minha tradução. A minha tradução baseada numa outra tradução para português, não é minha. Regulatory science is defined as the range of scientific disciplines that are applied to the quality, safety, and efficacy assessment of medicinal products, and that inform regulatory decision making throughout life cycle of medicine. Portanto, pondo na língua mãe, ciência regulamentar é o conjunto de disciplinas usadas na avaliação da qualidade, da segurança e da eficácia e que fundamentam a tomada de decisões regulamentares ao longo do ciclo de vida de um medicamento. Ora bem, eu, antes de prosseguir, eu gostava de vos chamar a atenção para a minha interpretação deste documento, porque eu acho, e sempre disse, desde que me conheço, desde 1990, sempre disse que toda a área regulamentar é toda a documentação com fundamento técnico-científico e já é uma coisa que é conhecida e que é estudada em relação à regulamentação de medicamentos. É estudada, mas não é estudada de uma maneira tão abrangente como está aqui este documento. Eu proponho-vos que o leiam, são 75 páginas, mas proponho-vos que o leiam, acima de tudo, para terem uma ideia, não há área nenhuma do ciclo de vida de um medicamento, que habitualmente nós estamos habituados a falar o fabrico, é o desenvolvimento, são as boas práticas, são as farmacopeias, é isto, aquilo e aquilo outro, mas todo o ciclo de vida do medicamento e, acima de tudo, tem particular detalhe para duas coisas que eu só gostava de fazer e de citar como highlight. O avanço nos novos medicamentos e nos medicamentos com tecnologias avançadas que a área regulamentar não sabe muito bem como é que há a área regulamentar oficial. Não sabe muito bem como é que há de lidar com isto, porque a área regulamentar da IEMA, do Infarmed e mesmo tem de haver alguém que faça que dê apoio dentro da autoridade regulamentar, que apoie às comissões científicas, às comissões de peritos, de modo a sistematizar. E depois há uma outra questão, além desta, que é a inteligência artificial e a quantidade de informação que existe atualmente metida na cabeça dos computadores.
fixa para os medicamentos humanos 5 objetivos estratégicos: catalisar a integração da ciência e da tecnologia no desenvolvimento de medicamentos. Das 10 sugestões que eles apresentam, eu escolhi esta, porque é mais evidente, parece-me a mim: desenvolver o conhecimento sobre a resposta regulamentar à nanotecnologia e novos materiais em produtos farmacêuticos. Segundo objetivo, estimular a geração de evidências de forma colaborativa para melhorar a qualidade científica das avaliações. Expandir a comunicação e a avaliação do benefício e risco. Promover o acesso ao medicamento centrado no doente em parceria com os sistemas de saúde. E isto já é utilização, reforçar a relevância do doente na geração de evidências e promover o uso de dados do mundo real, de real world data, de alta qualidade na tomada de decisões. Eu escolhi estas duas também, para cada objetivo estratégico, são para aí 10, 15, 20 pontos. Eu escolhi este porque me pareceram que eram de coisas que me foram apelativas para a minha sensibilidade. Quarto objetivo, abordar as ameaças emergentes à saúde e a disponibilidade de desafios terapêuticos, por exemplo, promover a cooperação global para antecipar e resolver problemas de fornecimento que é global, completamente. Quinto, objetivo estratégico, possibilitar e promover a pesquisa e a inovação na ciência regulamentar, ou seja, desenvolver parcerias em rede com centros académicos, centros de investigação, para realizar investigação em áreas estratégicas da ciência regulamentar. Portanto, a tónica na evolução dos conhecimentos e dos novos medicamentos, na tónica dos avanços informáticos e da quantidade de informação que existe e da inteligência artificial, e depois este que eu acho que é fundamental para a ciência regulamentar, desenvolver parcerias em rede com centros académicos, centros de investigação. Um resumo deste documento, se quiserem ver, mas é um resumo muito resumido. Respeitando aos medicamentos de uso humano apenas, encontra-se no documento Ciência Regulamentar da EMATEP 2025, Reflexão Estratégica, publicada na Revista Portuguesa de Farmacoterapia, com estas indicações. Quando estamos a falar de ciência regulamentar, queria concluir com uma menção a um trabalho que, felizmente, encontrei quem correspondesse ao meu repto, foi a doutora Paula Costa, foi estabelecer um documento, uma tese de doutoramento verdadeiramente na área regulamentar. Portanto, não queria que fosse, de maneira nenhuma, uma revisão apenas. A revisão é o primeiro capítulo de todas as teses de doutoramento, é uma revisão, mas depois falta o resto, que é o trabalho experimental. Habitualmente, o trabalho experimental é de púcaros, como disse no início, mas pode ser, e foi, neste caso concreto, de tratamento de dados disponibilizados na internet ou o que quer que seja. O trabalho, uma das definições fundamentais na área regulamentar é o conceito de material de partida nas sínteses químicas dos compostos. Nós temos A que dá B, B que dá C, C que dá D, D que dá E. Qual deles é o material de partida? Qual é que eu escolho? Porque é que escolho? Porque é que faço? Porque é que não faço? Etc. Portanto, o objetivo, como vos disse, foi analisar o impacto que as diferentes abordagens da definição de material de partida podem ter na atividade industrial e na qualidade dos medicamentos.
foi feito um levantamento exaustivo e verdadeiramente exaustivo da legislação e guidelines aplicáveis ao conceito de definição e seleção. Fez-se uma análise retrospectiva dos relatórios disponíveis de avaliação de medicamentos que receberam a IEM entre janeiro de 99 e abril de 2015. Os relatórios tinham sido emitidos quer pela EMA, quer pela FDA, e fez-se uma análise estatística visando estabelecer uma relação entre os dados fornecidos e a evolução da legislação. E foram selecionados e analisados 4 estudos de caso, 3 já submetidos e avaliados por autoridade competente e um não submetido, e as vias de síntese descritas na literatura para 3 das substâncias ativas. Fez-se uma discussão de alguns conceitos com a contribuição da estrutura química do material de partida para a estrutura da substância ativa final, para as propriedades físico-químicas do ativo final e o nível de conhecimento da via de síntese do material de partida. Concluiu-se que, apesar da melhoria da clarificação dos diferentes aspectos relacionados com o material de partida, nomeadamente com a Q11, com a Quality Guideline Quality 11, não se conseguiu um conceito claro de material de partida. Torna-se necessário um documento de reflexão orientado para os problemas referentes à definição de material de partida e à justificação para a sua seleção. Este documento de reflexão poderá ser a base para abordar os critérios dos quais são propostos alguns a serem usados pelas autoridades competentes para estabelecer os requisitos para a seleção do material de partida. Portanto, esta foi a tese de doutoramento da doutora Paula Costa, que infelizmente tivemos de escolher uma área, uma especialidade de doutoramento foi tecnologia farmacêutica. Pronto. Foi tecnologia farmacêutica porque, não sei se a Faculdade de Farmácia já tem, mas não há a especialidade de regulamentar. Que eu tenha conhecimento, não há na Faculdade de Farmácia de Porto não há assuntos regulamentares, especialidade de ciência regulamentar eu só conheço, a designação de ciência regulamentar só conheço a do Departamento o ex-Departamento de Assuntos Regulamentares dos Laboratórios Bial. Cumprimento a doutora Paula Costa pela mudança. Não queria deixar agora, ao terminar, fazer 2 referências muito simples, porque assim merecem a doutora Daniela Zagalo, o professor Sérgio Simões e o professor João Sousa, têm um artigo de revisão sobre os problemas da ciência regulamentar de Non-Biological Complex Drug Products, foi publicado em 22 no Journal of Pharmaceutical Sciences, e um aviso também para todos, que é uma formação avançada, porque eu depois não andei a pesquisar mais, não sei se é mestrado, se é o quê, Medicina e Ciência Regulamentar da Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina, Centro Académico de Medicina de Lisboa, que deixo aqui o aviso e as faculdades de farmácia têm de se apressar à grande. Conclusão, a atividade regulamentar será cada vez mais interdisciplinar, aquela batata é uma grelha, abrangendo todos os ciclos da vida do medicamento. Os estudos recorrerão cada vez mais a novos recursos disponibilizados, como a inteligência artificial e o Real World Data. É tudo. Agradeço, peço desculpa, senhora moderadora, porque eu ultrapassei o tempo, para aí 10 minutos, ou 5 minutos, não sei, mas entusiasmei-me muito em várias passagens, como
ainda bem que não me vê, porque, mas entusiasmei-me muito estes assuntos, são, gosto muito deles, e termino, como já terminei em outras intervenções, espero que o que eu forneci tenha contribuído para armazenar, para organizar adequadamente as files nos vossos pensamentos, assim como estão organizados. Adoro este rinoceronte de Salvador Dali, todo organizadinho, com aquelas gavetinhas, com aquelas coisas. Acho o fim. E termino, como sempre termino, com a minha terra, uma fotografia da minha terra, que fui eu que tirei, ou foi meu filho, não é de postal, mas que é o país mais bonito do mundo, que é Moçambique. Muito obrigado pela vossa atenção a todos muito obrigado. Muito obrigado. Não tenho Professor mais Sousa nada Lobo, para muito dizer. obrigada. Gostei muito. Doutora Ana Tércia, agora estou disponível se estão para fazerem as perguntas todas que quiserem. Eu, Não sei se o tempo eu gostei se muito está e tempo, aprendi. mas E eu aprendi porque isto é uma área completamente diferente da minha e está a léguas das minhas áreas e também se me falaram disso, que eu já não me lembro se me falaram, se até o professor Sousa Lobo me falou quando me deu aulas, nos anos 80, e portanto já, nos anos 80 não, nos anos 70. Eu gostava que tivesse sido nos anos 80, seria 10 anos mais nova, diria eu. Portanto, já estamos um bocadinho adiantado da hora, mas acho que temos tempo para algumas perguntas. sim. Professor, Sim, agradeço, e o que souber respondo, o que não souber não respondo. professor Zé Guimarães, Mas façam favor. Olá, boa noite. Muito obrigado, Zé Manel. Foi Professor uma, Moraes, sim, sim, uma, sim. uma bem Eh, estruturada z- e boa visão da ciência regulamentar, embora seja vista apenas do ponto de vista da qualidade dos medicamentos, como sim, nós sim, em outros aspectos, sim. portanto, que ficaram fora deste âmbito. Só queria fazer uma observação, que é uma certa falta de informação. Existe na Faculdade de Farmácia um mestrado, na Faculdade de Farmácia de Lisboa, um mestrado há mais de 10 anos, mestrado que se chama RAMPS, Regulamentação e Avaliação de Medicamentos e Produtos de Saúde. Portanto, esse mestrado existe regularmente há muito tempo. O da medicina nem sequer ainda existe, foi proposto, por enquanto, para existir e foi feito um bocadinho como cópia do nosso e em competição com o nosso. É uma informação que já não tinhas. Outra informação, que é muito mais evidente, é que existe um colégio de especialidade na Ordem dos Farmacêuticos, que chama Sim, de aspectos regulamentares. Não se chama ainda de ciência regulamentar, sim, mas sim. ou regulamentação de medicamentos. E, portanto, não é no vácuo que se fala em ciência regulamentar. Ciência regulamentar já é uma coisa que é praticada há muito tempo, pelo menos na minha faculdade, desde que nós dois andámos nestas andanças europeias com o Aranda, enfim, no Sim, sim, CPMP, sim. por aí fora. É só para dar este complemento de informação. Uh, Começámos por chamar Regulatory Affairs, ou seja, assuntos regulamentares, e é como se chama o colégio de especialidade, é o colégio de especialidade de Uhum. assuntos regulamentares, mas a ciência tem evoluído e cada vez mais o envolvimento do fundamento científico da avaliação de medicamentos tem vindo à superfície e desde há cerca de 10, 15 anos estou a falar de ciência, em primeiro chamava ciências regulamentares e agora chama-se ciência regulamentar. Uh, e muito obrigado pelas referências e pela visão
que nos deste desta área. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Zé. Mas eu sei que foi focado na qualidade, mas das coisas primeiras que disse é que seria daquilo que eu fiz, e a minha experiência é na qualidade, Claro, essencialmente. claro, claro, claro. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, até Nada disso. lanço um rap para, para, para da BDBE, por exemplo, contigo. Eu sei que existe um mestrado de assuntos regulamentares já há muito tempo em Lisboa. E sei que a Ordem tem colégios de especialidade e dá especialidades, mas penso que poderia eventualmente dar ou alargar a visão da ciência regulamentar como é conhecida agora. E eu acho que podia divulgar este género de coisas, mas pronto, é um ponto de vista como outro qualquer, e felicito a Faculdade de Farmácia de Lisboa, logicamente, pelo mestrado. O outro mestrado, eu como vi, só vi, apareceu-me o mestrado e vi que já está na A3ES e tal, pensei que fosse eventualmente já estivesse para se ser ministrado. Não sei, não Nem sei. sequer está ainda aprovado. Ok, ok. Professor Obrigado, Fernando Ramos, obrigado. professor Fernando Ramos. Obrigado, Sra. Tércia. Um cumprimento especial, naturalmente, a toda a audiência e particularmente, neste caso, ao professor Sousa, não só por aquilo que nos trouxe, mas sobretudo pela forma como nos trouxe. Porquanto eu já lhe conhecia estes dotes da imagem, através do cinema, da palavra, e agora, se calhar, para juntar aqui na próxima, tenho que fazer realmente com o professor Zé Moraes para introduzir também a música, porque isto tem que ficar completo nesta questão. Mas, efetivamente, a ciência regulamentar está cada vez mais ativa e permitam-me, digamos, fazer aqui um pouco de publicidade à minha faculdade, porque vamos abrir um mestrado em avaliação de tecnologias da saúde e acesso de medicamentos ao mercado. Aliás, ele já está a abrir candidaturas, exatamente porque reconhecemos e cada vez muitos colegas meus aqui na faculdade trabalham nessa área e de facto, temos tido diversas solicitações. E a importância da ciência regulamentar, então, na nossa área, é realmente, eu diria, não é transcendental, mas é importantíssima, porque se não houver qualidade, não é? Segurança e eficácia, evidentemente não estamos a fazer nada com aquilo que produzimos, com aquilo que pensamos, com aquilo que investigamos. Portanto, as minhas felicitações e à Academia também por nos proporcionar esta área e esta ciência, esta área da ciência farmacêutica e a ciência regulamentar, que é cada vez mais importante. Obrigado. Não sei se há mais alguém que queira Obrigado, intervir. professor Fernando Ramos. Não. Então, eu agradeço a todos, agradeço um especial obrigado ao professor Sousa Lobo pela palestra que deu e pelo menos eu aprendi bastante. Queria lembrar uma vez mais que no dia 18 de abril teremos a professora Maria de São José Nascimento a falar sobre os vírus e o desafio de uma só saúde. Muito obrigada. Está aqui a doutora Paula Costa. É só para... Só estava a dar os parabéns ao professor, mas nada, obrigado. Não estou sequer em condições de falar com esta voz terrível.
Peço desculpa. Muito obrigada, então muito obrigada a todos e obrigada por estarem presentes. Obrigada. Então, até ao Obrigada. dia Muito obrigado. 18 de Muito abril. obrigado. Professor. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado.